Tudo bem com vocês? Em um oferecimento da empresa LFM Engenharia de Obras Limitada, estamos começando mais uma entrevista no painel COP30 e os desafios ambientais do Alto Tietê. Trata-se de um esforço jornalístico que começou no início de outubro, já estamos chegando no final do mês e seguiremos até o dia 10, quando efetivamente vai começar lá em Belém do Pará a COP30. Por aqui nós estamos aí fazendo um link entre o que vai ser debatido na COP30 e as questões ambientais aqui da região do Alto Tietê, uma região muito importante. Rio Tietê, 5 represas, fornece água para a capital, enfim, nesse sentido nós estamos conversando aqui com representantes da sociedade civil, lideranças políticas, especialistas, para que a gente possa, então, destacar para vocês o que avançou na questão ambiental na região do Alto Tietê nos últimos anos e quais são os desafios daqui para frente. Nós estamos fazendo esse painel diretamente aqui do Viveiro Municipal de Suzano. Mais especificamente, esse ambiente maravilhoso que vocês estão vendo aqui ao fundo é o Orquidário Municipal, que fica dentro do Viveiro e faz parte do Parque Max Pfeffer. Muita gente ainda não teve a oportunidade de conhecer esse espaço, não perca a oportunidade. É um espaço muito privilegiado do ponto de vista de contemplação, de conhecer a natureza e praticamente no centro da cidade de Suzano. Agradecimento especial, além da empresa LFM Engenharia de Obras, agradecer ao secretário André Chiang, que viabilizou a gente fazer esse trabalho aqui, nesse espaço maravilhoso. Agradecer ao secretário Paulo Pavione de Comunicação, que também, olha, temos um espaço que vocês podem utilizar para trazer os entrevistados, trazer os convidados. Então, agradecimento também ao Marcelo Silva, que é o diretor aqui do espaço, que tem sido aí muito gentil conosco nesses dias todos que nós estamos vindo até aqui fazer essa conversa sobre COP30 e os desafios ambientais na região do Alto Tietê. E hoje, uma entrevista muito especial com alguém que entende efetivamente de meio ambiente numa cidade que tem dificuldades enormes nessa área ambiental, nessa área de sustentabilidade que é a cidade de Vasconcelos. Eu estou falando do Cláudio Esquisato, atual vereador em Ferraz, ex-secretário de Meio Ambiente lá no município de Ferraz, então tem conhecimento de causa para falar sobre COP30, sobre os avanços, os desafios da cidade de Ferraz e também do Alto Tietê nessa área. Cláudio, tudo bem contigo? Satisfação em recebê-lo aqui no Orquidário Municipal de Suzano. Bom dia, Brás, obrigado pelo convite mais uma vez, você e toda a equipe. Agradecer também a Prefeitura Municipal de Suzano por liberar o espaço, conforme você bem colocou, né, o pessoal Marcelo, toda a organização aqui do Viveiro Municipal, esse espaço maravilhoso que foi criado lá atrás pela Larissa Chiuchi, né, você já via ali, nas ideias dela e do marido, então prefeito de Suzano, hoje secretário de Verde e Meio Ambiente da cidade de São Paulo, o trabalho que esse cara fez aqui em Suzano, juntamente com sua esposa e equipe, e o trabalho que ele vem fazendo hoje na cidade de São Paulo, incrível, eu acompanho, ele é meu amigo pessoal, eu acho incrível o trabalho que ele vem fazendo, a evolução junto com o prefeito Ricardo Nunes da capital, que ele vem fazendo, principalmente aqui pertinho da gente, aqui na região de Guaianazes, cidade Tiradentes agora lá no Oratório, eles estão fazendo um trabalho espetacular lá, que vai ajudar muito os fiéis e principalmente vai colaborar bastante com o nosso meio ambiente, às vésperas aí da COP30. Antes, Esquisato, de você destacar aí o que significa para você, enquanto cidadão, enquanto especialista em meio ambiente, enquanto defensor da causa animal, o que significa efetivamente, o que você espera da COP30, vale complementar aqui, agradecer também o pessoal que trabalha aqui no Viveiro, agradecer quem está nos ajudando aqui na produção, porque muita gente vê a entrevista que a gente vai colocar aí lá no Instagram do Instituto Brás Santos, vai entrar os recortes no portal Brás 365, no portal Em Pauta, vai entrar conteúdo também no Jornal O, enfim, parceiros desse projeto. Mas muita gente acaba vendo a entrevista, Esquisato, é simples, é complicadíssimo, a gente tem que atuar aqui, bater o escanteio, correr para cabecear, ele tem que defender. Então assim, e aí, então nessa pegada aqui, estamos desde o começo de outubro, firmes aqui, eu e o Gabriel, o Biel, fazendo esse trabalho todo aqui para poder fazer um debate transparente, com bom senso, com respeito pela inteligência das pessoas, sobre um assunto que, infelizmente, até um tempo atrás era meio moda, falar de meio ambiente. E não dá para ser moda, nós estamos aqui entrando em novembro, com uma temperatura praticamente de meio de ano, frio. Então, assim, se a gente não ficar atento, não trabalhar seriamente em relação a essa questão climática, as nossas próximas gerações vão ter problemas. Por isso é fundamental que você nos prestigie aqui e a gente faça esse trabalho, esse esforço enorme para levar esse conteúdo jornalístico de qualidade. Nesse contexto, o que significa para o cidadão, para o especialista em meio ambiente, COP30? O que você espera dela de maneira concreta e objetiva? Ou vai ser só uma reunião de líderes e não vai sair nada de lá? Brás, eu acredito a COP30, conforme você bem colocou, é a maior reunião do mundo, né? São 200 países que irão participar para discutir exatamente os impactos globais e as mudanças climáticas, né? Os efeitos trazidos pela falta de cuidado, falta de zelo ao meio ambiente, pela poluição, por tudo que a gente vê aí no dia a dia, a gente ouve falar e passa batido, o que importa é eu estar bem, eu não olho amanhã. Eu acho que vai ser de suma importância, Belém do Pará é aquela região da Amazônia e do Amazonas, vai poder resolver
o problema de degradação de séculos em um dia. É só a gente ter habilidade, enquanto brasileiro, de se aproveitar disso, porque todos os líderes mundiais, todos os especialistas e ambientalistas do mundo estarão concentrados nessa reunião, que será de suma importância, ao meu ponto de vista, tirando aquelas cabeças de alguns líderes mundiais que pensam que o mundo é guerra mesmo, que se resolve com sangue, com tiro e com bala e não pensa no amanhã. Se todos, pelo menos 50%, 50%, perdão, tiver a consciência de que mudanças têm que ser realizadas de maneira gradual, porém urgentes, no Brasil, conforme você bem disse, ano passado, nos últimos anos, faz tempo que a gente não tem frio. Tanto que tem redes de sorveterias crescendo por aí, né, que outrora era um mundo decadente, comercialmente falando, né? Hoje tem redes de sorveterias vendendo franquias e mais franquias, porque já falou, fica tranquilo que você vai conseguir pagar a sua franquia rapidamente, vai tirar o que foi investido em menos de um ano, porque não temos mais frio. O período de frio é bem raro. Hoje, 2025, já mostrou, o ano da COP30, já mostrou que os impactos dos danos ambientais causados pelo ser humano é degradante, a ponto que nós estamos já no verãozão e até agora não tivemos 2, 3 dias sequentes de calor acima de 30 graus, sabe? E já tivemos outros anos, há 10 anos atrás, 2015, eu lembro que foi um calor extremamente infernal, perto dos 40 graus, que não tinha fim, não tínhamos chuva, tivemos a crise hídrica também no estado de São Paulo aquela vez, e é isso. Então as mudanças climáticas é isso. Você ter frio no inverno, no verão, ter um calor no inverno, um sol absurdo sem imaginar, de repente você não ter chuva durante bom tempo e as nossas fontes de abastecimento ficarem zeradas a ponto de a gente ter risco, inclusive, de faltar nosso bem maior que a água. Então eu acho que a COP30 vai ser de fundamental importância, principalmente para vocês, assim, na imprensa. Não se vê por aí, além de ser só os órgãos de comunicação gigantes, que a gente vem abordando esse tema. Então eu fiquei muito feliz quando você me convidou e você falou que vai fazer diversas entrevistas. Inclusive um dos entrevistados vai ser o ex-prefeito Rodrigo Axuxi, né, a qual deixo meu abraço aqui mais uma vez. E acho de suma importância que ele vai poder falar também as estratégias e planos para a capital, que muito está próximo aqui da cidade de Ferraz de Vasconcelos, na qual sou vereador. A ideia é bem essa, que a gente, aliás, o Cláudio aqui destacando para o nosso público, nos ajudou a fazer uma reportagem só para as pessoas entenderem. Muita gente fala, olha, não se respeita o meio ambiente hoje. Só que, assim, lamentavelmente já foi muito pior no passado. A gente fez uma reportagem com o apoio do Cláudio em Ferraz. Olha só que situação absurda que ocorreu em Ferraz e ocorreu em outras cidades aqui do Alto Tietê. Lá nos anos 60, 70, 80, século passado, tomaram a triste iniciativa, decisão, de fazer um aterro, na verdade era um lixão clandestino, praticamente na margem do Rio Guaió. O Rio Guaió, que você falou de crise climática, que falta de crise hídrica em 2015, em 2016 o governo do estado precisou pegar água do Guaió para poder ajudar no abastecimento aqui da região e da Zona Leste. E foi aí na margem desse rio, que fica na divisa de Ferraz com Suzano, que decidiram fazer um lixão. Pra você ver como a situação era muito pior em relação à questão de respeito à questão ambiental aqui no Alto Tietê. Nesse aspecto, nesse contexto, Cláudio, por favor, você teve a oportunidade de ocupar a Secretaria de Meio Ambiente em Ferraz. O que você conseguiu fazer? O que você conseguiu colocar em prática? Você conseguiu deixar algum legado? Ou de repente a questão burocrática, a falta de verba, acabou impedindo de você avançar? Até porque Ferraz também é uma cidade complicadíssima nessa questão ambiental, com 50, 60 áreas invadidas. Tem uma invasão vindo da cidade de Tiradentes, que daqui a pouco vai engolir Ferraz. Então, nesse cenário, eu queria que você falasse um pouquinho da sua passagem na Secretaria de Meio Ambiente de Ferraz. Brasil, eu fiquei um ano à frente da Secretaria de Meio Ambiente, lá em Ferraz de Vasconcelos, e fui responsável, inclusive, na recriação da Secretaria, que deu-se em 2021. Uma das pedidas principais para a prefeita Priscila Gambale à época foi que a sede da Secretaria fosse no Parque Nosso Recanto, que estava completamente abandonado. Né? Ficou lá 20 anos de degradação, não se teve avanço absolutamente nada. O Jorge, na época, transformou o parque num parque esportivo, porque criou-se no lago que existia lá, que foi aterrado pelo Zé Biruta em 2000. Morreu um menino, um adolescente, em 2000, morreu afogado no lago, mesmo tendo várias placas, proibido nadar, proibido nadar, proibido nadar, risco de morte, tal, tal. O menino, junto com a molecada, pulou lá, não se tinha fiscalização, em 2001, não se tinha fiscalização, ninguém via nada, ninguém acompanhava o que acontecia lá dentro daquele parque. Infelizmente o menino, não sei se sofreu alguma convulsão ou se ficou enroscado, veio a falecer afogado lá. Aí o Zé, em vez de resolver o problema na época, de aumentar a segurança, colocar câmeras, ou então cercar, colocar zeladoria 24 horas presente lá, poder evitar esse tipo de coisa, aterrou o lago, que era lindo, tinha cisne, tinha pedalinho,
Né? Ali começou a degradação do Parque Nosso Eu Recanto. acho que muita gente, eu como jornalista, não tinha conhecimento de que tinha esse lago lá. Acho que muita gente também, até de Ferraz, não sabia disso. E aí aquela solução medíocre, né? Ao invés de resolver o problema, aumenta o problema. Acabou sendo um crime ambiental aterrar o lago. Exatamente. Aterrou, acabou com o lago. Ah, não tem mais problema de risco de nenhum adolescente morrer mais lá. Em vez de a gente cuidar dessas falhas na questão da segurança, aterra o lago. Ali começou a degradação, porque aterrou-se o lago e em cima dos aterros, o Dr. Jorge depois fez as quadras esportivas. Lógico que esporte também é importante, mas em cima de um aterro onde foi um lago maravilhoso, tem 4 minas d'água que passam, cruzam dentro do Parque Nosso Recanto, foi empurrando as minas para lá, poder fazer uma quadra de basquete, uma quadra de tênis. O que acontece hoje? Você não consegue reformar mais. Porque toda vez vai lá, a molecada, poxa, tá aqui, ó, tá trincado a quadra no meio do caminho. Mas é lógico, você construiu em cima de um campo argiloso e de um aterro, onde outrora era um lago natural. Porque aquele lago era advindo das minas, que vem lá da Rua Prudente de Moraes, vem lá do Arbame, né, da região do Caique. Nós temos várias minas que cruzam aquela região ali, hoje estão canalizadas. Tem uma veia por trás do Parque Nosso Recanto, também tem um processo gigantesco de multa ambiental por causa daqueles prédios que foram construídos. Em cima também de minas d'água e de rios, né? Que a cidade de Ferraz Vasconcelos é cruzada por vários rios. Em frente ao Parque Nosso Recanto, nós temos lá o principal córrego da cidade, que é o Córrego Itaim, né, que passa pela linha do trem. O governo Dema, na época, fez a canalização entre paredes, então facilitou bastante, ajudou bastante a questão das enchentes. Zé Biruta fez uma obra importante, frente à estação também, pela Lourenço Paganucci, de fato, de ter quebrado tudo e feito as galerias de água pluvial, que diminuiu bastante. Mesmo assim, uma cidade é um fundo de vale, Ferraz Vasconcelos. Nós temos lá uma cidade informal, construída dentro da cidade formal. Então o problema é gravíssimo. E o Parque Nosso Recanto, eu fui para lá enquanto meio ambiente, você perguntou do legado, e a primeira etapa foi dar um tapa geral mesmo no que fosse possível e pensar e planejar, conforme o Rodrigo Chiuchi, então o prefeito Suzano e sua esposa pensaram aqui nesse orquidário, nesse viveiro, foi pensar em alguma coisa voltada nesse sentido para poder preservar a natureza. E aquele parque são 50 mil metros, metade do parque é preservado por árvores, né, por verde. Então uma das únicas áreas verdes do Alto Tietê ainda preservada é aqui o Max Pfeffer e lá, né, o Parque Nosso Recanto, depois o Leon Pfeffer. Você não vê mais por aí, né? Exato. E tem Itacoaxetuba também, logicamente, Guarulhos, mas a ideia foi essa. Lá nós criamos um viveiro também municipal, tentamos, pelo menos, começar a construir uma cocheira com compensação ambiental, numa empresa que era terceirizada da cidade e realizou alguns cortes de árvores de maneira ilegal. Aplicamos uma multa gravíssima nela. Para poder fazer a compensação dessa multa, exigimos algumas obras dentro do próprio parque. Então trocou os portões, fez o viveiro, fez a mini fazendinha, adquirimos alguns animais exóticos para poder ficarem por lá, igual aqui tem também. Fizemos a cocheira poder estar abrigando e tratando alguns animais de grande porte que também vivem soltos na cidade, por vezes em maus tratos. Criamos um laguinho para poder relembrar o lago antigo. Fizemos um lago de carpas lá, muito bonito. Eu tinha dado na época o nome de Lago dos Patos, aí mudaram também o nome, mas ele é muito bonitinho. Tem o que? 4x4, né, de extensão, menos de 10% do que era o lago anterior, né, que era gigante. Mas de alguma maneira retomou o que era o natural. O natural. Com água também da mina, que ele é tratado. Então colocamos as bombas e todo o tratamento necessário, as carpas. Construímos uma pista de skate num lugar na qual já não tinha absolutamente mais nada. E assim, juntamos a questão do esporte, do skate, que também tira a molecada do ostracismo, das drogas e tal. Né, uma atividade muito interessante, é o segundo esporte mais praticado do mundo, para poder fazer numa área verde, praticar aquele esporte numa área verde, ficou uma delícia, ficou muito bonito. Então deixamos um legado muito importante na questão do parque em si. Trouxemos, através de emenda parlamentar do deputado Estevão Galvão à época, o primeiro e único ecoponto para a cidade de Ferraz Vasconcelos. Fica lá no núcleo Itaim, era um bico de terreno, continua tendo só um. Era um terreno, um bico de terreno que ficava em frente à antiga EMPA, que eles usavam como estacionamento. A EMPA faliu. Nós retomamos aquela área para a prefeitura, né? Fizemos a expropriação e foi construído lá um galpão muito interessante. Hoje, esses dias eu fiz uma matéria lá, depois se você quiser eu te passo as informações certinho. Dei o nome do espaço, através de projeto de decreto legislativo, do Ricardo Silva, que era um grande líder ambiental e líder do PV no estado de São Paulo. Por pouquinho não foi deputado estadual, né? Esposo da Ana Silda, que foi nossa parceira Ana, foi vereadora por 2 mandatos na cidade, hoje também trabalha na Secretaria de Promoção Social, realiza um excelente trabalho. Então demos o nome lá. Então o primeiro ecoponto é o ecoponto Ricardo Oliveira Silva, que é uma referência. Então se você consegue expandir isso que nós construímos lá em 2021 para 7, 8 pontos da cidade,
é de suma importância para você poder começar a limpar devagarzinho. E outra coisa, né, isso que você está falando, Esquisato, sobre a questão de ecoponto, e é viável, né? Porque a gente se recorda, Itaquá é uma cidade aqui vizinha, tem um perfil muito parecido com o Ferraz, inclusive por ser carente. Há 6 anos atrás, acho que não tinha um único ecoponto, hoje são pelo menos 8 ou 10. Então, assim, depende de vontade política. Nesse contexto, eu queria que você fizesse 3 análises rápidas aqui pra gente, para as pessoas entenderem. Por exemplo, você citou aqui esse lugar onde nós estamos aqui, só reforçando, nós estamos no Orquidária Municipal de Suzano, dentro do Viveiro Municipal, um espaço privilegiadíssimo de contemplação, de respeito à natureza. Isso aqui foi um trabalho feito nos últimos 8 ou 9 anos, desde que o prefeito Axuxa assumiu. O ex-prefeito também fez a inauguração do Parque Mirante. Por que em Ferraz não se trabalha de maneira efetiva para que se tenha um outro parque além do Recanto, que aliás está fechado faz mais de um ano, o Natal, a reforma nova que está correndo lá? Por que é tão difícil ter outro parque lá? E emendando nisso, você falou sobre prédios que estão sendo construídos ou foram construídos de maneira irregular ali ao lado do nosso recanto. Dá para se falar em sustentabilidade em Ferraz nos próximos 5, 10, 20 anos, sendo que o plano diretor está sem revisão há 10 ou 15 anos? Ferraz tem jeito na questão ambiental ou está perdida? Brás, acredito que tenha jeito ainda. Eu acredito na cidade, acredito que o Parque Cambiri, que é o bairro do Cambiri, é gigante. Né, apesar do que você havia dito, nós fizemos a matéria lá, da questão da FEBEM, da questão do lixão, que outrora tomou conta de lá, e os gás metano o tempo todo soltando para cima lá, por isso que até a molecada foi retirada de lá. Até aquele espaço, eu acredito que tem a solução, conforme diz na entrevista, né? Se tiver uma união de forças aí, de ambientalistas, e fazer a sondagem de fato do solo, verificar como está aquela situação, aqueles prédios podem ser usados para poder tirar da área central algum dispositivo público, colocar para lá, em parceria com o Estado, etc. Mas a região do Cambiri é bastante promissora, porque é uma área outrora rural que está a cada dia mais transformando numa região de chacras, né? Porque acabou aquele negócio de plantio de uva, infelizmente. Mas assim, hoje é uma região de chacras, né? Ainda tem bastante área verde. É uma área tem locais que são de preservação permanente, tal qual aquela região da FEBEM. Certo. Tem outra parte que é de preservação, só que parcial. Então, se tiver iniciativa, o plano diretor vier robusto numa situação na qual não pode ser mudado... Mas vai ter plano diretor algum dia revisado em Ferraz? Precisamos ter, né? Nós temos desde 2006 o plano... Já contrataram plano válido hoje é de 2006. Então, já contrataram 2 ou 3 empresas para revisar, já se gastou dinheiro, vai ter um certo caminho e para, vai ter certo ponto e para. O momento agora, com 2 pessoas teoricamente jovens, o deputado Gambale e a prefeita Priscila Gambale, não era hora de acelerar isso, mas continua protelando. O que acontece? Não consigo entender, a gente já cobrou através de requerimento, indicações, várias vezes essa questão dessa trava que está lá, o plano diretor, não conseguimos entender, porque a ideia da empresa que veio em 2016, que realizou as audiências públicas, na qual eu participei, e aí aquela Câmara, aquela legislatura que devia aprovar ou não o projeto até o final de 2016, que era o prazo de 10 anos, de 2006 a 2016, como não aprovou, ele passa a valer por mais 10 anos aquele plano anterior. Perfeito. E o ano que vem vai completar mais 10 anos, ou seja, 20 anos de um plano diretor que foi entregado na época do Dr. Jorge, lá em 2006, nas coxas, né? Não se manteve áreas que já são claramente área mista, porque já tem hamburgueria, já tem pizzaria, já tem não sei o quê, não pode documentar, não tem regularização, não arrecada dinheiro à prefeitura, toma multa, porque está como área residencial. Outras que são extremamente residencial já se transformaram em rural, e o rural foi retirado para poder construir alguns prédios, tira um trecho lá de 20 mil metros. É um cenário de terra arrasada nessa questão de preservação. É uma concha de retalhos que não se sabe, né, qual será o futuro, e nisso quem vai pagando de fato é o meio ambiente. Se daqui a 5 anos a gente voltar a sentar aqui, Esquisato, até por seu trabalho como vereador, as necessidades da cidade ter um mínimo de sustentabilidade, daqui a 5 anos, alguma dessas situações vai resolvida ou vai continuar do mesmo jeito? Vai depender, nós dependemos aí dos próximos gestores, como vai pensar. A Priscila ainda tem mais 3 anos pela frente, né? Vamos ver agora como fica. Nós estamos terminando 2025, ano que vem é o último ano que poderemos apresentar aí de fato e ter homologação do Estado e homologação federal de um plano diretor viável, mudando a planta genérica mesmo da cidade, fazendo ações e audiências públicas, discutindo inclusive a preservação do meio ambiente e essas áreas de preservação permanente, não fechando os olhos, falando, poxa, não é uma miragem que a gente está vendo lá aquelas árvores, né? Ela tem sua função, tal qual os bambus do Parque Nosso Recanto, eu citei agora há pouco. Estava vendo a COP, também vai discutir o quanto importante são os bambuzais plantados em beira de córrego, em áreas verdes das cidades, porque ele é um dos grandes responsáveis por poder ver gás carbônico da atmosfera, sabe? Ajuda
por demais os bambus. Nós tínhamos no Parque Nosso Recanto 460 metros de bambuzal plantado, que foi totalmente retirado para poder trocar por gradil. Ah, poxa, a população ainda passa e fala, caramba, Claudião, tô vendo lá, tá ficando bonito e tal. Eu acho que mais bonito e mais importante para o nosso pulmão, para nossa vida, para nossas próximas gerações, eram os bambuzais. Mas assim, cada ideia, a gestão depende de bons técnicos na área ambiental. E acredito que nos próximos anos, se os prefeitos, não só ela, mas todos os prefeitos do Brasil, não começarem a pensar fora da caixinha, furar um pouco a bolha, para poder a gente ter de fato uma gestão ambiental eficiente e de resultados para os próximos anos, a gente vai estar perdido, é o que você falou, não vai ter mais jeito. É bom que as autoridades políticas de Ferraz, as pessoas que gostam do meio ambiente, que têm algum tipo de preocupação com as próximas gerações, fiquem atentas a esse alerta do Esquisato em relação ao que deve ser feito agora. Porque se ficar protelando, entra uma gestão, entra outra, e as coisas continuam do mesmo jeito, Ferraz daqui a pouco vai ficar inviável do ponto de vista ambiental. Antes de você falar um pouquinho também sobre outra questão importante ambiental, Esquisato, que é a questão da causa animal, aliás, teve uma denúncia na Câmara esses dias aí de que as coisas também não estão caminhando bem lá em relação à causa animal. Só fazer um destaque rápido para todo o nosso público. Muita gente vai perguntar, mas que entrevista que é essa? Que painel é esse? É um painel que nós estamos fazendo aqui pelo Instituto Brasanços com apoio dos veículos de comunicação, Brás 365, Em Pauta, Jornal Oi, para tratar das questões ambientais no Alto Tietê. O que nós avançamos até agora é o que a gente precisa avançar daqui para frente, no contexto da COP30, que vai começar no dia 10 de novembro, lá em Belém. Então, esse é o objetivo dessa conversa aqui. Você vai poder ver esse vídeo integralmente no YouTube. Também teremos aí reportagens escritas, recortes nos portais, e também no Instagram do Instituto Brasanços. A gente precisa que isso aqui reverbere o máximo possível, por isso que é fundamental que você aí nos ajude a compartilhar, a divulgar, porque é um debate que tem a ver com a nossa vida agora, com espaços maravilhosos como esse onde nós estamos aqui, mas também especialmente com o futuro, nossos filhos e netos que precisam ter aí um meio ambiente saudável e preservado. Tudo isso que nós estamos fazendo aqui é um oferecimento da empresa LFM Engenharia de Obras Limitada e com diversos outros apoiadores que estão nos ajudando, nos incentivando a fazer essa correria aqui para levar informação qualificada para todos vocês. O que está pegando, o que continua pegando, Esquisato, em relação ao caos animal, que também é uma questão que tem a ver com o meio ambiente, lá em Ferraz? Tal qual nós temos atrasos nas questões ambientais, muito atraso mesmo, não se há evolução nesse aspecto. O maior atraso trata-se na causa animal. Tivemos evolução? Tivemos. Lá em 2017 eu criei, junto com a Câmara Municipal, porque foi aprovado por unanimidade, o Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, na qual previa um artigo específico, né, um capítulo específico da obrigatoriedade da ação contínua e permanente da ação de castração, né, das campanhas de castração animal na cidade de Ferraz das Concelas. Nós tivemos já uma evolução importante nesse sentido, porque como a lei demanda que seja permanente, desde então ela vem acontecendo. Na época do Zé Biruta vinha mais tímida, né? A gente fazia 50 animais por mês, às vezes 100, às vezes nenhum, às vezes pulavam, porque naquele período a questão da proteção animal ainda estava vinculada à Secretaria de Saúde, tal como Mogi das Cruzes até hoje é de saúde. Mas outras cidades optaram em jogar essa gestão, essa responsabilidade para a Secretaria de Verde e Meio Ambiente, tal qual acontece em Suzano, tal qual acontece em Poá, e em Ferraz também não é diferente. A partir de 2021 ela passou a ser 100% responsabilidade do meio ambiente. Então ampliou-se esse plano. Nós temos hoje uma clínica veterinária pública municipal que atende, não é 24 horas ainda, nós não temos ainda internação, falta ainda alguns dispositivos, tal qual o exame de imagem e tal, mas já é um grande avanço, né? Centenas de milhares de animais desde 2022 já foram atendidos de maneira gratuita na clínica veterinária Rafael Loureiro Rocha, que também fomos nós que nomeamos, né, com o nome do Rafa, nosso parceiro. Infelizmente nos deixou cedo, mas deixa um legado importante nessa área também, por isso que o nome dele foi marcado lá nessa clínica. Então tivemos alguns avanços, porém a parte de resgate, a parte de banimento das questões de maus tratos, punibilidade nesse sentido, a gente criou todas as legislações possíveis. Eu, enquanto vereador, apresentamos a proibição de manter amarrado em corrente curtinha, canil amarradinho sem espaço para se locomover durante uma vida toda. E lá em 2022 nós aprovamos essa legislação e agora ela passou a ser uma legislação estadual também, tamanha importância, tamanha significância que o governador Tarcísio também enxergou nessa situação. Outras legislações de suma importância na questão de maus tratos, só que como que você faz um omelete sem quebrar os ovos? Nós não temos um canil municipal até hoje na cidade. Nós temos uma situação... Já houve possibilidade? Teve recurso? O que falta? Recurso, vontade, espaço, dinheiro, disputa política?
eu não consigo entender o que é. Agora nós temos uma determinação, não determinação, nós temos um TAC, um termo de ajuste de conduta que a prefeitura assinou, e para em 6 meses, conforme determinação, e foi acordado com o Ministério Público, apresente o projeto e comece a construção, entregue um canil municipal, né? Que seja num lugar escondidinho, que não anuncie aonde porque senão a turma vai lá e vira um ponto de abandono, que tenha uma gestão eficiente, que terceirize para uma entidade ou uma empresa especializada nesse tipo de abrigamento, nesse tipo de tratamento, que tenha atendimento veterinário também. Não é só simplesmente pegar e falar, resolvi o problema e jogar no meio de 100, 200 num lugar escondido, que não é esse o papel, né? A questão do bem-estar animal é questão também de saúde pública e principalmente proteção ao meio ambiente. Não se cabe mais no mundo de hoje a gente passar carrocinha, nem é permitido, e sair matando, né? É uma coisa absurda, nossa região, na década antes de 1998, para quem não sabe, matava-se 400 animais por semana. 400 em média. Um número que eu não tinha também. Era Guarulhos, Mogi, Ferraz, toda a região do Alto Tietê. Catava com a nós tínhamos com a carrocinha e levava para os zoonoses de Mogi e Guarulhos. Guarulhos está até hoje lá, eram 4 galpões, são 4, até hoje existe lá, mas não tem mais os motores ligados. Mas eram 4 galpões instalados em Guarulhos, estão lá esses galpões até hoje. 4 motores de Fusca instalados nas laterais, o galpão era extremamente fechado. Recolhia-se durante a semana no Alto Tietê inteiro 300 e pouco, 400 animais, colocava-se lá. Então ele passava por 3 etapas antes de ir para Auschwitz. Ele já sabia, o animal quando ele chegava lá, o animal é um ser senciente, já é comprovado pela Organização Mundial da Saúde, que o animal é um ser senciente, ele possui direitos, mas não deveres, porque ele é um animal irracional, mas ele tem sentimentos. Um animal senciente, ele sente tudo. Ele sente quem é o dono, quem gosta dele, quem não gosta, a gente consegue perceber por isso, né? Tanto no gato quanto no cachorro, a gente consegue perceber. Sim. Nos animais de grande porte também, mas mais ainda nos animais domesticados. Então ele já chegava lá nos zoonoses, ele já sentia o cheiro da morte. Porque o animal ele se urina quando está com medo, né? Ele já sentia o cheiro da morte, já sabia que ia dar BO. Então ele ficava por 3 dias em um galpão. Juntos, todo mundo junto e misturado, né? Um matava o outro, outro se brigava, para comer aquela loucura, você imagina. No dia 2, se caso o dono não aparecesse, falasse, comprovasse que era dele e procurasse lá e achasse, se ele achasse, ele levava embora. Né? Vacinado de raiva só, porque de AV10 esquece. Se não fosse lá, se o animal não fosse procurado, no 3º dia ele já ia pro galpão, onde se fechava esse galpão, ligava-se esses 4 motores de Fuscas. Então o gás carbônico assassinava eles igual o Auschwitz fazia na época do Holocausto. Olha, e uma esteira empurrava os corpos. Por isso que falava, ó, não fica na rua, senão você vai virar sabão. Porque os caminhões de empresa de sabão iam lá buscar as carcaças. Exatamente. Mas aí, fazia sabão mesmo? Que sobrava? Exatamente, os ossos. Não era uma lenda, fazia. Fazia sabão. Olha só, quando a gente falou aqui no começo dessa conversa, Esquisato, de que a situação hoje não é boa em relação à questão ambiental aqui no Alto Tietê, no Brasil e no mundo, mas já foi muito pior. Foi muito pior. Essa questão dos cachorros. Você imagina o impacto desses gás, desses bichos. Toda semana. E tinha gente que achava isso lindo, né? É impressionante. Então nós temos lá em Guarulhos hoje 7 veterinários. Os 7 com problema psiquiátrico. Porque foram os que ficaram... alguns estão, outros já aposentaram, outros já morreram. Mas os 7 que trabalhavam nesse período até 98, quando veio a lei do Feliciano, o deputado estadual Feliciano, que proibiu no estado de São Paulo a carrocinha. Aí implantou-se, determinava-se também essa legislação, que os municípios implantasse o programa de castração. Ferraz, 10 anos depois, comigo, vereador, foi possível implantar esse programa com muita luta. Eu fui pra justiça contra o Zé Biruta na época, para poder começar o programa de castração. Porque era só comédia, dentro da Câmara mesmo. Tem algumas gravações lá, inclusive, quando eu subia na tribuna, eu falava, gente, é de suma importância a gente começar a castrar os animais, tanto os de casa quanto os abandonados, os errantes. É suma importância. Você via o vereador dando risada e falando, poxa, mas de novo esse idiota vai falar sobre isso. Hoje, como é um assunto muito atual e que rende muito voto para um monte de deputado aí, tal, né? Muita gente entrando na onda, só que é o seguinte, dando uma de louco. A pessoa não tem um cachorrinho em casa e entra na onda da parada. Não é, não hoje tem gente fazendo isso lá na Câmara de Ferraz ou não? Não, hoje já não. Acabou. Agora tocaram, é um assunto muito atual, né? Autismo e animais é um assunto muito atual. Muito interessante, a gente está conversando aqui com um especialista. Algumas informações aqui são inéditas, pelo menos para esse jornalista aqui. Essa questão que você falou do lago lá, no começo da nossa conversa, sim. Eu não sabia que tinha esse lago. Vou achar uma foto do lago e vou te mandar. E vamos colocar, inclusive, aí nos recortes das matérias, a gente vai até o dia 10, vamos destacar isso aqui. E esse tratamento, esse modus operandi em relação aos cães
que eram pegos pela carrocinha, eu também não tinha assim, desses detalhes todos. Por isso que é fundamental a gente ter especialistas como você. Infelizmente o nosso tempo já está indo embora, exato, mas eu queria que você compartilhasse outra coisa. Para tudo isso, até pela sua experiência na Secretaria de Meio Ambiente, precisa-se de dinheiro. A gente conversou aqui na semana passada com a coordenadora da Câmara Técnica de Meio Ambiente do Condemate, inclusive os recortes ainda vão subir, a Solange Vu, que é diretora de fiscalização aqui também, Suzano, ela faz parte da ANAMA, Associação de Municípios do Meio Ambiente, a Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente, e ela falando sobre isso. Olha, uma das questões que a COP precisa sinalizar, e ela não está nem muito otimista em relação a isso, é como, especialmente o governo federal, pode ajudar as secretarias municipais de meio ambiente, bons projetos na ponta. Porque, por exemplo, se o cara mora na ocupação, ele não está preocupado se o esgoto está indo para o rio ou não. Ele não está preocupado se ele tem que colocar o entulho no lugar certo. Ele vai pagar R$400 para ter uma caçamba. Sim. Então, assim, aí tem uma questão enorme de financiamento para a gente começar a mudar o cenário. Eu queria saber, pela tua experiência de vereador, de secretário, agora com essa questão da COP se aproximando, de que maneira dá para se conseguir recursos, seja nacional, estadual ou até recurso internacional para se resolver questões sérias ambientais, por exemplo, como aquela questão lá, precisa acabar com aquele gás que está saindo na beira do rio Guaió, na divisa de Suzano, que nós estamos com Ferraz. Como conseguir dinheiro e trabalhar seriamente com transparência, com esse dinheiro que hoje não existe, para a questão ambiental ser resolvida mais rapidamente? Eu vou destacar 3 pontos da sua fala e da fala da Sônia. Vamos falar primeiramente do gás. Nós temos um vereador que é colega nosso de bancada, que é o vereador Juca, de São Judas. Ele trabalha no âmbito particular e tem uma empresa de sondagem ambiental. Né? Então ele faz sondagem no Brasil inteiro de terrenos que outrora sofreu contaminação, e aí as empresas têm que provar, através de sondagem, né, do solo e do lençol freático por vezes, que aquele espaço já está livre ou não para poder se fazer alguma implantação lá. E ele disse que gasta-se em média 300, 400 mil para poder fazer a sondagem daquela área da FEBEM. Sim. Que seria interessante, inclusive, a gente provocar isso para poder fazer a sondagem e comprovar para a prefeitura, por A mais B, que é interessante assumir aquele prédio, porque eu acredito que é o seguinte, para demolir você também precisa de autorização, você vai causar um baita de um dano na beira do córrego Guaió. Então eu acho que dá para usar aqueles 2 prédios de maneira sobremaneira, para várias situações, principalmente no âmbito da saúde. Eu, se fosse gestor, eu teria várias ideias para aquilo. Então a gente vai começar a cutucar através de indicação a prefeitura poder fazer essa leitura do solo lá e a sondagem, quem sabe, assumir de uma vez por todas aqueles prédios e trazer, quem sabe, numa daquelas partes, uma situação ambiental interessante, justamente poder mostrar o passado lá, aquela questão do lixão, né? Sim, é questão de ideias, aliás, essa ideia, só fazer um parênteses, Cláudio, antes de você colocar os outros 2 pontos que são importantes dentro desse contexto aqui, dessa pergunta, você falou dessa especialista em sondagem. Que fim levou? Esse especialista chegou aí, ou a prefeitura chegou a fazer algum trabalho recente naquele terreno, outra coisa absurda também, que a gente chegou a comentar rapidamente lá no Instagram do portal do Instituto Bra Santos, dentro desse contexto da COP30. O terreno do BHC. Resume que história que é essa, houve alguma sondagem, hoje o terreno está livre, ou continua com risco de causar algum tipo de problema? BHC era um produto altamente tóxico que usava para fazer veneno para matar formiga, não era isso? Pulga. Então, como é que é aquilo hoje? Você fala do BHC, eu lembro do cheiro. Quando eu era criança, que meu pai comprava aquelas latinhas que tinha um furinho pra você poder soltar os mata-pulga. Todo mundo comprava aquilo. Era aquilo. Exatamente. E também quando fui, enquanto coordenador de defesa civil, lá nessa área, porque eu era coordenador de defesa civil. Eu fiz matéria lá também. Eu lembrava, o cheiro de infância. Mas o cheiro era bom ou era ruim? Horrível. Era péssimo. Assim. Mas assim, lá era uma empresa particular, o terreno é particular até hoje, né? A empresa abandonou lá toneladas e toneladas em tonéis de aço daquele produto BHC. E alguns tonéis daqueles foram enferrujando e foram danificando com a chuva e foram adentrando ao solo. Então entendeu-se a CETESB na época, o Ministério Público do Meio Ambiente, que aquela área deveria ser limpa, e como a empresa não tinha mais fluidez, nem sabiam, eles foram responsáveis criminalmente pela situação do abandono do material lá, e a prefeitura foi intimada a fazer, que é a maior empresa da cidade, a prefeitura, e a maior interessada, perdão, né, nas questões ambientais, e tinha que ser feita, fez a incineração, a retirada e a incineração por uma empresa e a apresentação dos respectivos laudos para o Ministério Público da época. O terreno ficou embargado pela prefeitura na época, isso foi em 2006, 2007 que ocorreu essa situação, então até hoje está na mesma situação, ele está fechado, proibido construção de qualquer espécie, mas eu acho que a prefeitura não fez a desapropriação da área. Ali eu acho que se a prefeitura fizer a desapropriação, ou então fazer uma sondagem, aproveitar
essa sondagem da antiga Fundação Casa e fazer lá também, verifique se o lote é bom, pode fazer, inclusive, a desapropriação, né? E com dinheiro, inclusive, vai pagar as verbas trabalhistas de quem ficou, né? Saiu. Perdão. Saiu no cavalete lá devendo da empresa, porque a empresa faliu. Perfeito. Mas eu acho que é isso. Enquanto tá lá, tá paradinho... rememorar essa situação aí, porque é outro absurdo, outro crime ambiental aqui da região do Tietê, especialmente de Ferraz. E agora, então, esses outros 2 pontos que você acha que é fundamental em relação à questão de como se financia as ações do meio ambiente. Esses dias nós recebemos uma galera, porque a prefeitura abriu um chamamento público para apresentação de projetos de coleta seletiva na cidade, um plano de resíduos sólidos, né? E uma empresa do Mato Grosso do Sul se interessou de vir gratuitamente, sem cobrança de nada, para poder apresentar uma proposta de plano nesse sentido. Eles trouxeram um plano extremamente, na minha visão, após a apresentação deles, extremamente bom e viável para a cidade, que hoje paga 3 milhões de reais, mais ou menos, por mês, a Prefeitura de Ferraz, para coleta de lixos sólidos. E para exportar? Está exportando para onde hoje o lixo? Né? Mauá. Uma viagem. E eles apresentam a instalação de vários ecopontos, a cada 500 metros assim, são vários. Então já faz ensinar de fato e punibilizar, se for o caso, para poder trazer a coleta seletiva, tal qual existe em outros países da Europa. E também não é adequado hoje em Ferraz. Isso, não, é totalmente misturado, né? Sim. E eles precisam o quê? De uma área, falou que tem diversas empresas no Brasil, não só estrangeiras, mas principalmente no Brasil, dispostas a enfrentar e assumir essa responsabilidade de implantação, que custa em torno de 150 a 200 milhões de reais, para a implantação de uma usina térmica. Então elas fazem a triagem do lixo conforme ele chega lá e não é feita a incineração, o choque térmico é tão grande que ele não tem fumaça, não tem cheiro, não tem churume e não tem ele se transforma em vapor. Certo. De tão interessante que é. Então eles mostraram como funciona na Alemanha, como funciona na Suíça, na Coreia do Sul, também já existe há muito tempo esse tipo de usina, e que seria viável esse plano aqui em Ferraz e abrir esse chamamento público às empresas interessadas. Por quê? A empresa investe 150 milhões, constrói, porém ela que vai lucrar. Perfeito. Ela consegue repor esse investimento. Vai repor o investimento e vai lucrar em cima do lixo que é aí seria uma possibilidade de tratar melhor a questão do meio ambiente, até sem depender de dinheiro do poder público, porque a empresa investiria. Mas é preciso de boa vontade do município, superar diversas situações, etc. Exatamente. Então a iniciativa já foi feita. Então, inclusive, parabenizar aqui o Aparecido Marabras, que é secretário de Meio Ambiente hoje, e a senhora prefeita Priscila Gambale, por terem aberto esse plano, essa proposta de... Agora dá continuidade. Do Brasil inteiro. Então, essa empresa se mostrou interessada em apresentar esse plano. Ela já apresentou, ela ganhou, né? Foi a única interessada, veio sem custo algum do Mato Grosso do Sul para cá, apresentou. Caso o plano seja implantado daqui a um tempo, a empresa que for contratada é obrigada a contratar eles e pagar o plano para eles. Uma movimentação importante, né? Não é só questionamento em relação ao governo atual. Se destacou que eu não tinha essa informação também, mas que o povo de Ferraz, que está nos acompanhando aqui no Alto Tietê, no Brasil inteiro, saiba que já houve essa sinalização. Quem sabe Ferraz consiga avançar nessa questão aí de tratar de outra maneira a questão do lixo domiciliar, ao invés de continuar exportando e avançar também na coleta seletiva, que é um problema, continua sendo um problema em Ferraz e no Alto Tietê, né? E na região do Cambiri também, Brás, é bom destacar, depois eu vou te mandar imagens, a prefeita esteve por lá esses dias, eu não pude ir, eu não estava em São Paulo. Começou as obras agora do centro de triagem de materiais volumosos, sabe? Certo. Então, um centro vai ser na região do Cambiri, uma área grande que a prefeitura tem lá. Esse centro vai ser responsável em receber os materiais oriundos dos ecopontos, desse ecoponto único que existe, e também de outros locais, dos catadores, né, daquelas associações de catadores, que é muito importante você também trazer a sociedade do terceiro setor nesse sentido, porque eles também ganham com isso, gera emprego, renda, limpa o meio ambiente. Então ele está levando para lá, fazendo a triagem desse material e destinando para os locais que fazem a reciclagem desses equipamentos. Então, o centro de triagem já está acontecendo, é uma parceria prefeitura-estado, pelo que eu vi na placa, acho que tem recurso estadual também envolvido, e o plano de resíduos que foi apresentado e que porventura daqui a um tempo, quem sabe o negócio avança, nós teremos uma usina. Esses 2 pontos, só eles avançando já é uma conquista e tanto para Ferraz, que tem dificuldades enormes nessa área ambiental. Esquisato, agradecer muitíssimo a sua participação, contribuição riquíssima para o nosso trabalho aqui no painel COP30, Desafios Ambientais do Alto Tietê. Considerações finais, fala para nós aí se caberia, até pela tua pegada, pelo teu conhecimento ambiental, participar de uma disputa da candidatura deputado ano que vem com essa bandeira da causa animal, causa ambiental, ou ampliando a bandeira. Dá um spoiler pra gente em relação ao que você vai fazer
politicamente, até porque meio ambiente depende sim de política, depende de boa vontade, depende de gente que entenda. Então não dá para separar uma coisa da outra, por isso a pergunta aí nas considerações finais, quais são os planos do Esquizato em relação à disputa eleitoral do ano que vem, já também mirando a próxima disputa pela Prefeitura Ferrazense. Brás, boa pergunta. A gente que está na política, o que você perguntou de alguns legados, eu falei muito pouco aqui de alguns legados que a gente deixou, mas deixa um legado bastante interessante, principalmente nessa questão ambiental, principalmente na questão da proteção e causa animal, né? Fomos pioneiros nessa questão em Ferraz de Vasconcelos, e na região também expandiu de sobremaneira, mas nós tínhamos já uma galera em Mogi das Cruzes que fazia esse trabalho, e a gente começou bem quietinho lá em 2011, né? Aí a população nos deu a oportunidade de ser vereador lá em 2016, e o negócio virou realidade, tanto que hoje tivemos diversos avanços, falta muito ainda, mas somos referência nesse sentido e vem avançando demais. Hoje a causa animal já não é olhada mais com chacota, tal qual acontecia lá em 2016, quando eu comecei a apresentar alguns projetos. Então, logicamente, a gente tem, se você quiser estacionar, se eu quiser ficar na Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos, estacionar lá por mais 2, 3 mandatos, logicamente depende de cálculos matemáticos, depende do gosto da população, depende da população não enjoar, mas a gente tem um caminho já bem avançado para poder continuar, se quiser. Mas a gente tem que crescer, a gente tem que pensar em crescer ou sair de vez. Ou vai para o mundo particular, ou volta para as nossas origens, na qual a gente fez a faculdade para isso, ou tenta evoluir. Eu vou tentar, eu estou no PV, eu não sei como que está essa semana, eu marquei uma reunião junto ao Partido Verde Estadual para saber quais as pretensões, se eles têm fundo partidário para poder estar encaminhando, porque não adianta você tentar se lançar candidato a deputado federal ou estadual sem recurso, não tem jeito, já que é permitido no Brasil o fundo partidário, então para você poder expandir suas ideias numa futura campanha eleitoral para outras cidades, principalmente aqui da região do Alto Tietê, né? Mostrar o que a gente fez aqui e que, se porventura tiver a caneta de deputado na mão, a gente consiga expandir isso para o Brasil inteiro, né? Não é só força, a gente só um sonho sozinho é só um sonho, não é isso? Exato. Sonho juntos a gente pode conquistar. E assim, vou ter uma reunião com o partido, já tive reunião com outros partidos também que tem interesse no meu nome na disputa do ano que vem, mas certo mesmo, concreto, ainda não tem. Então, se a gente conseguir avançar nessas reuniões, a gente vem candidato ano que vem já para tentar disputar uma cadeira ou para Congresso Nacional ou, quem sabe, para a Assembleia Legislativa, não foi definido ainda. Também, se não der certo essa questão, ver que é uma furada, a gente vai buscar alguém para estar apoiando, né? Principalmente aqui da região, que a gente achar que já fez um trabalho bacana e que pode expandir, poder, principalmente nessas áreas que a gente defende. E aí 28 é outra história. Eu acho que 2028 passa por 26. Então muita coisa tem que acontecer em 26 para poder a gente pensar no que fazer em 28. Se a gente vai evoluir para vir candidato a prefeito, ou a vice, ou vai só coordenar a campanha, ou vai vir de novo a vereador. Então, planos nós temos, né? Mas temos que estudar agora direitinho, colocar na ponta do lápis e conversar com a nossa equipe, conversar com o nosso grupo, conversar com a população, com quem de fato leva o voto até a urna lá. Não adianta a gente ter a vontade, não ter o prestígio e estratégias para poder chegar em bastante gente, ter a votação suficiente para poder eleger. Perfeito. Agradecer mais uma vez o Cláudio Esquizato, o pessoal aí que está apoiando ele, que veio junto com ele aqui participar e nos prestigiar diretamente do Orquidária Municipal, que fica no Viveiro. É um espaço maravilhoso aqui no Parque Max Pfeffer, na cidade de Suzano. Reforçando o agradecimento, então, a todos que estão nos ajudando desde o início desse mês, essa correria, todas as segundas-feiras, eventualmente também fora da segunda-feira, essas conversas, essas entrevistas, esses painéis aqui para a gente tratar das questões ambientais da nossa região, sempre com foco aí na COP30, que vai começar no próximo dia 10, lá em Belém. E quem viabilizou, quem está viabilizando toda essa correria para a gente aqui fazer essas entrevistas, depois fazer os recortes, fazer as publicações, publicar as matérias nos veículos de comunicação parceiros do projeto, é a empresa LFM Engenharia de Obras Limitada, que agradecemos, e também quem está nos ajudando, vindo aqui, como é o caso do Esquizato. Esquizato, obrigado, sucesso nas suas missões aí, obrigado por ter contribuído aí bastante com o nosso trabalho aqui na COP30 e os desafios ambientais do Alto Tietê.